Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência! Isso aí! Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tem a presença dele aqui, o meu magnânimo Bruno Moser. Estou aqui ao lado do meu psicológico, Ó, Lucas Verão. psicológico pode ser bom, pode ser ruim, né? Deixa nos comentários. Lucas, hoje mais um assunto interessante, hein? O papo foi muito bom. Acabou que a gente... É uma extensão, vamos dizer assim. Me corrija se eu estiver errado. Uma extensão do papo que a gente teve já com outro profissional que chama Henderson Costa. Certo. Uma extensão desse É verdade, desse é verdade. assunto, né? Bem conectado essa parte do trabalhador, né? De como ele reage a situações de estresse e tal. Exatamente. É interessante. É. Vamos conversar com essa galera aí. Vamos lá. Mas antes de ir pro nosso papo, temos o... Giro de notícias. Ah, moleque. Bruno Moser, hoje temos apenas uma notícia, mas ela é muito boa. Então não perca tempo, diga tudo, Lucas Verão. Vamos lá, então vamos para a nossa notícia. Vacina contra câncer será testada em países europeus. Vacina contra... Poxa, isso é um avanço, hein? Milhares de pacientes com câncer no Reino Unido vão poder ter acesso a uma série de ensaios clínicos para um novo tipo de tratamento que utiliza vacinas personalizadas para combater a doença. Caramba, vacina personalizada. Essas vacinas vão utilizar a tecnologia de RNA mensageiro, o mRNA, a mesma utilizada em algumas vacinas contra a Covid. Pois é, eu lembro dessa história aí. Exatamente. Geralmente as vacinas são concebidas para prevenir doenças, certo? Né? Você toma para quando você pegar a doença, você já tá protegido. Mas as vacinas contra o câncer são uma espécie de tratamento, pois são usadas após a pessoa receber o diagnóstico da doença. Elas são desenvolvidas para preparar o sistema imunológico para reconhecer e destruir as células cancerígenas restantes e reduzir o risco da doença voltar. Que sensacional isso, Lucas. Muito bom, né, cara? Então a ideia é, se você contraiu um câncer, você fez o processo que for, não sei se foi cirurgia ou o que for pra poder reduzir, às vezes fica, né? Sim. Uma coisa que ela pode acabar gerando de volta e voltar. Exato. Então a ideia é, depois que você fizer esse tratamento pra reduzir o câncer e sobrar só um pouquinho que for ali, a vacina vai agir lá pra poder destruir essas que sobraram. Isso é demais, hein? Muito bom, né, cara? Olha só, o Elliot Febvre, não sei como é que se diz isso, de 55 anos, foi o primeiro paciente a ser tratado com uma vacina personalizada contra o câncer de cólon lá na Inglaterra. Após o tratamento inicial de Elliot, os exames mostraram que ele ainda tinha fragmentos de DNA cancerígeno na corrente sanguínea, o que aumenta o risco da recidiva, que é a volta do câncer. Sim. Por isso, ele se inscreveu para testar essa vacina experimental. Ele disse: "Estou emocionado, pesquisei um pouco sobre o teste do tratamento. Se for bem sucedido, será um grande avanço médico. Pode ajudar milhares, talvez milhões de pessoas para que possam ter esperança e não passem por tudo que eu vivi." Uma esperança é que as vacinas causem menos efeitos colaterais do que a quimioterapia convencional. Isso é verdade, gente. Isso é complicado, porque depois de fazer, às vezes tem que fazer esse processo, né? Sim. E aí isso é bastante agressivo, né? É bastante agressivo. Mas isso é apenas o começo, e embora haja um grande otimismo em relação ao potencial das vacinas para o tratamento de câncer, elas ainda estão em fase experimental. Ok, tudo bem. E só estão disponíveis como parte de ensaios clínicos, ou seja, ainda está na fase de testes para ver se isso vai funcionar. Mas, cara, é uma ideia muito boa. Eu achei incrível isso aqui. Eu não quero ficar de engenheiro de obra pronta, assim, mas depois que você vê, né? Ah, não, porque faz uma vacina pra estimular, você fala, cara, é óbvio. Mas engenheiro de obra pronta, né? Já tá pronto. Depois que tá pronto, você fala, Depois tá né? pronto, você fala. Mas olha, que sensacional essa pesquisa, hein? Cara, e eu acho assim, é claro, ela não é algo que previne o câncer. Ainda assim, você descobriu que você tem câncer, você vai ter que combater ele, tem todo esse processo e tal. Mas a taxa de reincidência é muito alta, né? Exato. E se você tiver algo que consegue falar assim, ó, você teve uma vez, agora a gente vai conseguir segurar as pontas e tal. Mano, maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns aí aos pesquisadores, às pesquisadoras, que isso... E vamos torcer pra que dê certo, né? Não, já deu. Não, mentira, a gente tem que ir bastante. Mas só de chegar nesse ponto de um ensaio clínico já é porque muito estudo já foi compilado, né, Lucas? Com certeza. Bom demais. Bom demais. Estamos agora aqui com a Liliana Guimarães. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Eu agradeço o convite imensamente.
A Liliana Guimarães é graduada em psicologia, especialista em psicologia hospitalar e em administração hospitalar e saúde mental, sobretudo do trabalhador. Mestre em psicologia da saúde, doutora em saúde mental pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, pós-doutora em saúde mental pela Unicamp e medicina do estresse pelo Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia. Gostei do sotaque, Lucas. Tem extensa atuação nacional e internacional em programas de mestrado e atuação em universidades como a New South Wales University, na Austrália, e Universidade de Guadalajara, no México. Além de outras, Lucas. Só não falamos tudo, porque senão a gente vai ficar aqui um bom tempo, né? Exatamente. E é fundadora e diretora do Laboratório e do Ambulatório de Saúde Mental e Qualidade de Vida do Trabalhador da UCDB. Sensacional. Atualmente é coordenadora do Grupo de Trabalho Psicossociologia do Trabalho junto à ANPEP. Desenvolve projetos com apoio do CNPq, CAPES e Fundect. É líder do grupo de pesquisa Laboratório de Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho da UCDB, CNPq, e pesquisadora do SAMPO, Setor de Psicologia do Trabalho e Psiquiatria Ocupacional do Instituto de Pesquisa IPQ da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Uau. E também faz parte, é membro, né, do Conselho Penitenciário aqui do Mato Grosso do Sul. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tá? Olha esse currículo, gente. Ainda tem mais coisa, tá? A gente deu uma resumida. A gente brinca aqui que vez ou outra, e alguns currículos, a gente dá uma facãozada, que é pra dar tempo. Mas se vocês se sentirem à vontade aí, coloca a professora Liliana Guimarães. O CDB, coloca assim que fica mais fácil para você encontrar todas as informações. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. A minha aproximação com a senhora foi através da assessoria da UCDB e eu recebi um material para servir como guia e eu achei muito interessante, a gente pode começar por aí. Que é sobre o seu trabalho, professora, junto aos policiais, não é? No caso que eu vi, da Polícia Federal. Explica pra gente qual é o trabalho que a senhora faz junto à Polícia Federal. Bom, na verdade a gente tem trabalhado com a segurança pública de maneira geral e com várias polícias, né? Certo. E o nosso primeiro trabalho foi com a Polícia Rodoviária Federal. Sensacional. Mas nós trabalhamos também com a Polícia Federal. Parênteses. Na verdade, a questão de 10 anos atrás, eu estava fazendo uma palestra com um colega que veio de São Paulo e que trabalhamos há muito tempo juntos. E no final da palestra, um policial, caracterizado mesmo, né, policial rodoviário federal, veio conversar comigo. Falou, olha, doutora, nós estamos com vários problemas de ordem psicológica, de ordem psíquica, relacionados à saúde mental no nosso efetivo. E isso tem atrapalhado muito o nosso rendimento e aquilo que a gente poderia fazer para a sociedade. A senhora tem como nos ajudar? Essa foi a pergunta direta. Foi diretão. Então, quem falava à época era um interessado coordenador do que hoje se chama NUCINT, Núcleo de Atendimento, né, de suporte ao Policial Rodoviário Federal, o inspetor Elias Santos, que é nosso super parceiro, e foi aí que começamos a conversar e resolvemos tentar entender um pouquinho o que estava acontecendo. Conversa daqui, conversa dali, observa daqui, observa dali. E aí começamos a entender que a dificuldade que eles apresentavam era a de procurar ajuda. Porque procurar ajuda significa, entre aspas, ser fraco, ser estigmatizado. Existe um preconceito, melhorou muito, é bem verdade, mas ainda existe, de que quem vai procurar ajuda psicológica fica com carimbo na testa, digamos assim, esse é maluco. Então tem várias questões, né, que impediam esses policiais necessitados de procurar ajuda. Então, a primeira questão que a gente começou a pensar foi justamente quebrar esses estigmas. Como fazer isso, né?
Aí começamos a elaborar juntamente com eles, ouvindo a eles, as necessidades que eles tinham e aquilo que a gente podia dar, que a gente vinha produzindo na universidade enquanto conhecimento. Então, desde 1980 que eu venho trabalhando nessa área, já trabalhei com mineradores da mineração de ferro, essa foi minha tese de doutorado, por exemplo, e aí falei, bom, mas na segurança pública, com os PRFs, foi a primeira vez. Então nós começamos assim, muito devagarzinho, observando muito, e aí eu associei o trabalho que eu tinha no estágio do último ano de psicologia, da graduação em psicologia, e também da pós-graduação em psicologia, que é mestrado e doutorado, no qual eu sou lotada, comecei a associar essa ideia de poder ajudar, do ponto de vista psicológico, esses trabalhadores, associados à nossa produção do conhecimento. Porque não adianta você ficar na universidade encastelado, porque o conhecimento que você produz, ele tem que ser devolvido para a sociedade. Exatamente. E muitas vezes eles têm uma dificuldade grande de dizer o que é que eles precisam. Então o nosso trabalho era dar nome ao que eles sabiam que acontecia, mas não tinha nome. Entendi. Né? Então, como trabalhar com uma tropa, digamos assim, ou com um tipo de população com essas características? Eu sou forte, e tem que ser, né? Para trabalhar com esse tipo de coisa. Não pode desmontar, né, a cada tempo, não pode chorar, né, na frente do outro, embora eles trabalhem com questões horríveis, assim, né? Sim. Horríveis do ponto de vista de vida e morte, estão sempre expostos também. Sempre no limite, né? No estresse, né? Sempre no limite. Os policiais, eu posso dizer, hoje em dia, com alguma experiência com eles, né? Que, sem muito medo de errar, que eles são absolutamente pessoas que não fazem uma homeostase. Eles não estão nunca no nível normal de estresse. Eles estão sempre em alerta. De manhã, de tarde, de noite, de folga, de plantão, sempre em alerta. Então, o teu organismo sempre em alerta já não repousa, normal, né? Já não descansa. Isso vai ao longo do tempo trazendo consequências. E quando eu fui procurar, essas consequências já se faziam sentir. Que consequências são essas, né? Por exemplo, distúrbios de sono, ansiedade, estresse. Existe o bom estresse, mas não era o bom estresse, né? Era o distresse. E o bom estresse é chamado eustresse. Ah, existe isso? Tem. Porque sem um pouco de estresse a gente não faz nada, a gente fica paradão. Papo de ciência. Ok, professora, deixa eu só fazer uma pausa aqui. É o seguinte, as instituições que trabalham com segurança pública, elas não vêm equipadas com o setor de psicologia? Por exemplo, tem um escritório, tem um ambulatório, tem um setor de psicologia. Não é assim, normalmente? Olha, vou dar um exemplo para você. Da PRF não existe o cargo de psicólogo. Olha só. Lucas Verão. Eu achei que era meio que obrigatório ter uma... Não existe esse cargo. Claro, eles têm um convênio, é um convênio bom, etc. Se eles quiserem, eles vão procurar o psicólogo. Ah, tá. Isso fica como um serviço terceirizado, não faz parte, não está incluído na... Não. E o que a senhora tem visto, então, assim, eu não sei até que ponto a senhora pode falar, mas algum tipo de exemplo ou da sua experiência, a gente vai querer aqui, professora. Porque deve ter muita coisa, né? Tem muita coisa, sim. Nos últimos 10 anos, quando nós começamos, quer dizer, eu estava dizendo, foi um PRF que foi nos procurar. Mais sensibilizado, mais sensível, uma pessoa mais disponível a buscar uma melhoria para a diminuição do sofrimento desses policiais. Então, há 10 anos atrás, você tinha um fechamento total por parte dos próprios policiais para procura, né? Para procura de ajuda, sobretudo na área psi. Eles vão muitas vezes escondidinhos no consultório do psiquiatra para buscar medicação para dormir, sabe? Mas assim,
tô muito nervoso, né? Vai tomar um ansiolítico. Quase como se fosse um desvio de caráter fazer isso, procurar ajuda. E poderia fazer isso às claras, né? Quer dizer, eu tô me tratando, tô me tornando uma pessoa melhor, etc. Hoje, depois de 10 anos, a gente tem visto que a coisa mudou muito, né? Então, o fato de nós estarmos lá dentro, né, da PRF, tomando como exemplo, significa que a psicologia entrou, né? Então, nós temos sala, o pessoal já passa, oi, como é que tá, doutora? Oi, como é que tá? Não sei o quê. Normalmente. E já foram feitos inúmeros estudos científicos ali dentro. Porque a gente alia tanto a parte de prevenção, quanto de promoção, quanto de pesquisa hard mesmo, né? Pesquisa que vai mostrar evidências. A gente trabalha sempre baseado em evidências, né? Então, seja para quem for, a gente vai mostrar os dados numéricos, estatísticos, o que aconteceu, etc e tal, vindo da fala deles, dos trabalhadores, né? Dos policiais. Então, nós já temos trabalhos com eles, por exemplo, feitos com transtorno por estresse pós-traumático, né? Porque é impossível trabalhar nessa área e não ter ninguém com transtorno por estresse pós-traumático, né? Então, nós pegamos um número altíssimo que só se equivalia, eu não vou me recordar qual é o percentual, mas é um número que só se equivalia aos veteranos que voltavam da guerra do Iraque. Nossa, quer dizer, gente. Alto, equivalente a uma guerra, né? Então, o número era igual. Então, aí nós vimos essas pessoas, nós encaminhamos essas pessoas, enfim. Depois, nós temos tudo mapeado, né? Depressão, nós temos mapeado ansiedade, síndrome do pânico, alcoolismo, utilização de outras substâncias, está tudo mapeado. E eles têm uma enorme confiança no trabalho da gente, porque se não tivessem... Porque a gente prima pelo sigilo, porque os resultados individuais que a gente obtém, a gente manda para o indivíduo. E os grupais para os gestores. Grupal não tem importância, né? Então, o pessoal sabe as tendências que tem, que não tem, etc. E nós tivemos, assim, o privilégio de aqui no estado do Mato Grosso do Sul, até 2 anos atrás, esse trabalho, como eu disse, tem 10 anos, até 2 anos atrás não tivemos nenhum caso de suicídio, nada disso. Mas nós tivemos várias ações assim de prevenção, de promoção. Por exemplo, está entrevistando fulano, né, que não está muito bem, aparece o que a gente chama de ideação suicida. A gente já entra e já não deixa a coisa evoluir, né? Então, por exemplo, teve algum episódio muito grave, a gente já chama também. O que eu chamo de episódio grave? Ver o colega morrer, ou passar por um atentado, né? O tráfico aqui na nossa região, né? Na fronteira seca é uma coisa complicada. Todo dia aparece PRF, pegou lá, apreendeu não sei quantas toneladas de cocaína, ou de maconha, ou de não sei o quê. Então é um trabalho muito pesado. E o entorno, tudo que o ambiente, né, de trabalho é muito hostil. Né? É hostil pela própria natureza desse trabalho, né? Então é impossível o indivíduo não ter uma pressão arterial alta, sobretudo se ele está envelhecendo, né? E estresse, como a gente estava falando, eles nunca estão no estado normal, no sentido de estresse, de ansiedade, eles sempre estão em exaustão, né? Então, como eu falava, essa exaustão ela pode estar acontecendo inclusive na folga dele. É verdade. Ela é 24 horas. Papo de ciência. Professora, mas eu tenho uma questão que é a seguinte, eu quero passar pro lado de cada mesa. Ok.
esses profissionais estão, como a senhora falou, num nível assim, a flor da pele o tempo inteiro. Acordou, dormiu, inclusive dormindo, porque eu acho que o cérebro ainda continua, né? É o que eles falam. Mas existe essa relação, né, do policial ou da pessoa que tá nessa situação com os profissionais da área de psicologia. Como é que é pra vocês também assimilar tudo isso, ir pra casa, falar, ok, amanhã é outro dia de receber essas pessoas? Como é que funciona? Como é que é o lado de cá? Ok. Nós somos treinados para isso, né? Então, o que fica no consultório, fica no consultório. O que fica na sala de atendimento, fica na sala de atendimento. E se eventualmente alguma coisinha fica, a gente pede a opinião de algum outro colega. Entendi. Mas isso é muito eventual e isso é mais no começo de carreira, etc. Porque não que a gente fique insensível, mas a gente aprende a separar, né? O que a gente vê dentro do nosso contexto de trabalho, com a segurança pública, por exemplo, e vida pessoal. Porque eu imagino que fazer, por exemplo, eu não sei se essa é a palavra certa, mas trabalhar com clínica, com outras profissões que não sejam, né, tão focadas e tão estressadas como essa, você tem um outro dia a dia de problemas outros que sejam um pouco mais tranquilo de se resolver. Esse pode ser um pouco mais pesado, né? Nesse dia a dia, né? Que eu acho que, né? É verdade. Você acaba ali... Eu acho que é interessante saber isso, né? Saber que consegue ter essa divisão do que é profissional. Assim como o médico, né? Que também não fica insensível, mas precisa... Exatamente. Você tem que ter essa separação. Senão você não vai conseguir ajudar. E uma outra questão que eu preciso fazer, que deve ter muita gente se perguntando em casa, Lucas. Vamos lá. O treinamento militar, comprovadamente, ele acaba custando uma parte emocional pelo fato de que a pessoa, o policial ou a policial, tem que estar pronto para responder quase organicamente para alguma questão e receber ordens sob qualquer influência, não é? Que é o que mais importa quando você tem um grupo. Você, olha, faça isso e a pessoa vai lá fazer. Aí é a pergunta que entra agora. O atendimento psicológico, a senhora vai entender minha pergunta, ele não diminui essa resposta orgânica e psicológica à ordem? Ele fortalece a pessoa. Adorei essa resposta. Já tem um corte aqui, professora. Já tem um corte aí que a gente precisava. Entendi. Ele fortalece, ele te deixa com muito mais condições de poder enxergar as coisas de uma forma mais real, mais realista, sem tanta poeira, assim, né? Poeira são as tuas questões psicológicas que às vezes não te fazem enxergar a realidade como ela é. Então, você estando bem, é que nem um instrumento musical. Se você está bem afinado, tudo funciona bem, né? Se você tem uma nota desafinada, vai dar um som feio, né? Eu faço essa comparação porque realmente é isso. Agora, seria importante colocar que, além desse trabalho da PRF, que é o mais antigo que nós temos, hoje em dia, porque uma coisa, eles se conversam. A segurança pública se conversa. A gente tem a impressão que são núcleos muito fechadinhos, nada, um conhece o outro conhece um. E aí um comandante, está funcionando isso aqui. Não fomos nós que fomos atrás. Então, hoje nós trabalhamos, PRF, PF, Polícia Militar. Dentro da Polícia Militar, nós temos bombeiros, PMR, que é a Polícia Militar Rodoviária, que é estadual, POP, garras. Vai ficando cada vez mais pesado, né? Choque. Uau! deixa eu lembrar mais. E outras instituições que não são da segurança pública também, que são do governo e tal. A GPREV, a gente trabalha. A GPREV é o quê, professora? Que eu não lembro. A Agência de Previdência Social. Ah, tá. Sim. Na Secretaria de Administração. Trabalhamos no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 24ª, na Justiça Federal. Peraí, mas a sua equipe, que equipe é essa, professora? São 1000 pessoas trabalhando? Não. São pessoas bem treinadas. Para estar em todos os lugares? Não, o que está cada um deles, cada estagiário, está em 2 locais. Entendi.
Então, eles fazem 4 horas, são 8 horas semanais de estágio presencial, atendendo ali, né, diretamente a pessoa do trabalhador. Sim. E também temos a área da saúde, como eu estava falando, né? Nós estamos com a Santa Casa, esse foi o último convênio que a gente estabeleceu. Sim. E na Santa Casa são cerca de 3.000 funcionários. Nós sabemos pela literatura que tanto a área da saúde como a da segurança pública são as das mais afetadas, não é só no Brasil, no mundo. No mundo. Então, hoje a gente está começando assim, a trabalhar forte na área da saúde também. Na Santa Casa a gente tem tido uma resposta, só que tem uma diferença da área de segurança pública. Eles procuram muito mais facilmente. Que são da área da saúde, então acho que já tem um canal mais aberto para procurar essa área. Né? Sensacional. Então, os quadros são diferentes, né? As patologias, as doenças são diferentes, não são necessariamente iguais, porque as da segurança pública elas têm uma similaridade, não são exatamente iguais para cada organização. Sim. Mas elas têm uma similaridade, porque tem um pano de fundo meio comum, né? Entendi. Mas isso aqui me deixou uma dúvida. Essa relação dos policiais, você falou que também trabalhou com os presidiários. É similar o tipo de estresse entre eles? Boa. Ou é uma coisa totalmente diferente, assim? Existe o presidiário policial. É aquele que... Verdade. Sim, é o que comete alguma transgressão. Sim. Esses são diferentes, a maioria deles, não todos, são diferentes da maioria dos presos comuns, que não são policiais, né? Então vai depender muito de cada um, de cada pessoa. Um homicida não é igual ao outro, um policial não é igual ao outro, coisas que um enfrenta com tranquilidade mesmo, o outro já, sabe, não vai enfrentar com tranquilidade. Exemplo, todo ano eles têm que passar pelo teste de aptidão física. Tá. Eu falei, e de aptidão mental? É verdade. Porque a gente quer policiais que estejam bem, né? Saudáveis nas ruas também. Não é? E aí eu cheguei a perguntar, não tem esse... Como não tem? Deixa eu avaliar. Pode avaliar. Fizemos a primeira avaliação, acho que há uns 5, 6 anos atrás. Tava ruim o negócio. Resultado. Hoje em dia, no TAF, que é o teste de aptidão física, ficou TAFP. Tem também avaliação psicológica para saber se o indivíduo está... E como que é a recepção deles? Porque porque essa é uma avaliação, né? Disso depende a continuidade, enfim, de alguma espécie de trabalho deles. Esses testes, essas escalas e tal, elas já são feitas incluindo a possibilidade de... qual é o termo? De você não estar dizendo a verdade. Você está... Entendi. Tem um nome aí. Tá. Então, se você estiver não dizendo a verdade, isso também pega. Então não tem jeito. Mas hoje em dia, eles não escondem mais. A coisa tá tão à flor da pele que você perguntou, ai, que bom que alguém perguntou. Significa que alguma coisa vai ser feita. Papo de ciência. A gente conversou com outro psicólogo aqui e ele disse sobre isso, né? Que a gente tem... é um tema tabu na sociedade falar sobre suicídio. Sim, e o que ele disse, eu queria que a senhora confirmasse também e explicasse um pouco mais sobre isso, que para muitas pessoas que estão com essas ideações suicidas, né, que é a palavra para esse tipo de assunto recorrente, né? A conversa não incentiva, mas sim pode dar uma espécie de alívio por você poder falar sobre aquilo. É isso mesmo, professor? Exatamente, porque o indivíduo está lidando geralmente com aquela ideia sozinho. E aquilo fica reverberando na cabeça dele o tempo todo. E para a família ele não vai dizer, né? Para o colega de trabalho, menos ainda, porque super-herói não tem essas coisas. Eles são super-heróis. Super-homens. Super-homem... Todo super-homem, eu costumo dizer, tem a sua criptonita. Tem que ter. Né? Então, é por essa brecha que a gente costuma entrar. A gente já vai falando.
olha, a gente sabe que você com a farda é uma coisa, etc., mas quando você chega em casa, eles já sabem e nos aceitam. Porque sabem que a gente trabalha com isso, nunca ninguém foi exposto indevidamente, e as pessoas que começaram a fazer melhoraram, né? Quer dizer, a maior parte delas, né, melhorou, tá aí com uma vida mais saudável, encarando melhor tanto a vida de trabalho como, claro, a vida familiar, porque isso afeta diretamente a vida familiar. Sim. Então tem muitos casos de separação de 4, 5 casamentos entre os policiais. Caramba. Então é uma atividade que afeta mesmo o indivíduo, a família, né, e a vida familiar dele. Essa dureza de espírito, vamos dizer assim, né, que a profissão sugere, ela vai aumentando de acordo com a patente, professora? Por exemplo, o comandante, ele precisa ser mais duro do que o recruta? Eu digo com relação a se expor e falar, olha, tô precisando de ajuda. Depende da corporação. Por exemplo, tem corporações que não têm hierarquia. A polícia militar tem uma hierarquia, né? General, não sei o que, enfim. Perdão, general acho que não tem. É comandante, eu acho. Major, não sei. Mas aí a civil não tem. Polícia civil não tem hierarquia, né? Não sabia dessa. Não, você, por exemplo, você não sobe. Você é investigador, você é investigador. Ah, tá, entendi. Não tem graduação, né? Não tem possibilidade de você subir na carreira. Na Polícia Rodoviária Federal tem inspetores, todos são inspetores, e tem o comandante. Mas vai depender desse comandante. Tem comandantes que são muito austeros, tem outros que são mais abertos, entendi. sabe? E as leis são cumpridas da mesma maneira. Entendi. Então, nós já chegamos e fizemos um treinamento também para toda a parte administrativa deles, né? E por incrível que pareça, eles trabalhavam, alguns deles há 12 anos, um do lado do outro, não sabia da vida do outro. Quantos filhos você tem? Eu nunca perguntei pra ele. Coisas assim. Nossa, que... É uma separação mesmo, assim, né? A gente, eu acho que não tem muita ideia, né, Lucas, de como essas profissões que são mais estressadas, elas se comportam no cotidiano, né? A gente, por exemplo, eles não saíam para tomar um café, né, para tomar um chopinho, para um churrasco. Não sabiam. Hoje em dia, tem churrasco no clube de campo deles, eles tomam uma cervejinha, eles se reúnem, as famílias se reúnem. Entendi. Né? A gente é convidado e a gente também participa. A gente participa de tudo quanto é coisa. Que sensacional. E qual é a instituição mais... fechada? Estressada. Ai. Olha, é aquela estressado história. No sentido de, né, que tem o bom estresse que todos nós temos que ter para a gente se colocar funcionando na vida, né? Esse é o eustresse. E tem o mau estresse, é desse que a gente está falando, que é o distresse, né? Então, talvez as corporações mais estressadas são aquelas que são já o último elo da corrente, aquelas que já entram para resolver. Sim, né? Sim. É como se o estresse fizesse parte da visceral, né, deles. Eu diria que o choque, nós tivemos um problema aí no choque faz pouco tempo, né, aqui na nossa cidade, um caso de suicídio, faleceram se suicidaram 2 pessoas, um da Guarda Civil Metropolitana e uma outra pessoa de outra corporação, comandante. E sem ninguém saber, sem ninguém ter noção, sem ninguém ter ideia do que pudesse acontecer. E os colegas assim morrem de culpa. Por que eu não percebi? Não tem como perceber. Não tem como. Não tem como. Quando você vê, já foi. E essa facilidade de acesso ao armamento aumenta muito essa possibilidade. Exatamente, né? Mas, felizmente, Mato Grosso do Sul não está no ranking das piores, dos piores índices relacionados tanto a transtornos mentais
quanto à questão do suicídio. Estamos caminhando bem, professora? A gente está caminhando bem. Graças a Deus, através dessa intervenção da ciência, da psicologia, né? Olha, é aquilo, né? A gente faz ciência para beneficiar esses trabalhadores, ou seja o trabalhador que for. A gente recolhe dados lá com eles para melhorar a nossa ciência. Então existe esse intercâmbio Sim. que é fundamental do meu ponto de vista, né? A ciência sair do seu castelinho, da sua igrejinha, e realmente, assim, melhorar esses profissionais para que cada vez eles prestem um melhor serviço para a população, para a comunidade, né? E a gente tem tido os feedbacks deles mesmos nas estatísticas que eles fazem, né? E que as coisas têm melhorado muito. Existe uma coisa que foi implantada, uma atividade que foi implantada que chama Patrulha da Saúde. A Patrulha da Saúde, ela percorre todas as delegacias. Delegacias são os postos onde ficam as polícias, né? No estado do Mato Grosso do Sul. Então, esse NUCINT, por meio do inspetor Elias, que é aquele primeiro que eu falei, né? Ele comanda isso, etc. Ele está quase, aspas, quase um psicólogo honorário, sabe? Que legal. Então, em cada delegacia hoje tem avaliação. Eles conversam sobre. Brasília começou a produzir alguns vídeos a respeito disso. Se você está sentindo tal coisa, procure, faça. Legal, Isso chegou a Brasília e de Brasília está no Brasil todo. Muito bom, hein, Muito Lucas? bom. Eu tenho uma questão pra você que acho que é uma questão um pouco mais pessoal. Pois não. A área de psicologia geralmente você atende as pessoas, né? Lá lida com um pouco mais um lado mais difícil de lidar com as pessoas, né? Você tá lidando ali pra pessoa melhorar. Mas por que você quis ir pro lado mais extremo disso, lidar com o trabalho de estresse, tipo policial, médico? Qual foi a sua vontade de ir pra essas áreas mais difíceis? Foi um chamamento. Foi um chamamento. Eu vou dizer uma coisa. Hoje nós trabalhamos também com um projeto que eu acho que é muito importante colocar, chamado Projeto Aurora e o Projeto Lupa. Junto com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Esse projeto nós trabalhamos com readaptandos, que é o nome que se dá aos presos. Nós trabalhamos no sentido de readaptá-los por meio do trabalho. Certo. Então, pessoal, hoje nós estamos no presídio feminino, no semiaberto. Toda sexta-feira nós vamos lá, fazemos grupos com as readaptandas, etc. Tem profissionais de várias instituições, SESC, pessoal que profissionaliza, como é que chama? Aquela trans... esqueci o nome agora. Aqui, a Providencia Trabalho aqui no estado, Funtrab? Funtrab, obrigado. nunca lembro. E aí elas trabalham durante o dia e voltam à noite para dormir no presídio. Sim. Então elas saem, normalmente são relacionadas ao tráfico e são escolhidas algumas que realmente têm assim, a possibilidade de melhorar. Sim. E nós já estamos na terceira versão e acompanhando para ver como é que a coisa tá. E tá muito bem. Uma tem um brechó, a outra tem uma costuraria, a outra faz comida e marmita em casa, a outra faz sobrancelha, coisas que aprenderam no Projeto Aurora. Que sensacional, hein? E isso é uma iniciativa do Ministério Público, na nossa querida doutora Gískia, que é uma pessoa assim, sensacional, que foi convocando os profissionais que ela via que eram interessados, né, para poder se juntar a essa força-tarefa, digamos, né? Isso tem nos dado um prazer muito grande, porque tem o lado pesado, né? Mas tem, que é o que você perguntava, né? Como é que a gente vai para essa área, assim? Mas tem esse outro lado também, quando você consegue prevenir. Isso. Não é apagar incêndio, sabe? Porque nós temos uma cultura de apagar incêndio. Depois que acontece é que todo mundo corre atrás. E é tudo que a gente não quer. A gente trabalha com prevenção, a gente trabalha com promoção, né? E claro,
quando precisa de atendimento, a gente atende também. E seja em que área for, a área que precisar, o trabalhador que precisar, no contexto que ele trabalhar. Papo de ciência. E esse projeto é muito legal também porque é uma questão recorrente, né? Tipo assim, a pessoa vai presa, o que ela faz depois, né? Porque tem toda essa dificuldade de conseguir um emprego depois. Exato. E às vezes fica lá no presídio, tem contato com mais criminosos também. Então, tipo, esse projeto é legal demais. Existe uma outra preparar a pessoa pra seguir a vida, né? Existe uma outra questão também, né, Lucas? Que é o que os policiais também fazem depois de aposentar, né? Porque são situações, são profissões e situações que são, de uma certa forma, extrema, né? Então, há de se pensar nisso de antemão, procurar soluções de antemão para não esperar o incêndio acontecer. Exatamente. Né, você sabe que nós temos um projeto sobre aposentadoria, porque chegou pra gente que, na verdade, assim, o policial, sobretudo, que se aposenta, primeiro, ele vai perturbar a mulher dentro de casa, porque ele vai ficar 24 horas. E ele nunca ficou, né? E ele não se sente bem também, porque ele vestiu uma farda, ele tinha poder, e não tem mais farda, não tem mais arma, etc e tal. Então, o que acontece muito é que o alcoolismo acaba acontecendo. Isso na aposentadoria é maior ainda. Na aposentadoria é muito maior. Caramba. Ele vai pro barzinho da esquina e fica lá, etc e tal. Então, o que nós temos hoje, a gente está recrutando os aposentados para nos ajudar. Legal. Ótimo. Então eles estão assim, eles se sentindo ativos, eles são ainda policiais, entende? Sim. Uma vez policial, sempre policial. E eles têm uma coisa que o policial que tá entrando agora, ou que tá no meio do caminho, não tem, que é eles já cruzaram essa fronteira, né? Exatamente, eles têm uma experiência, né? Tem uma vivência que o outro ainda vai demorar muito tempo pra ter. Mas a ideia é o quê? É botar eles pra conversar com os policiais, é isso? Eles conversam com os policiais, dependendo de campanha que tenha, eles fazem também. Eles conversam, eles servem de apoio também pros novatos, né? E tem sido muito interessante essa experiência. Eles melhoraram bem, assim, estão se sentindo úteis. E tem alguns que vão sempre conversar com a gente lá na nossa salinha da PRF, dentro da PRF. Tem 2 que toda semana vão lá. São 2 bem idosos. E eles marcam ponto com a gente lá pra tomar cafezinho. Sensacional. Professora, eu tenho pra gente se encaminhar pro final. Eu tenho 2 questões pra fazer e vou fazer uma por vez, tá? A primeira é: como o nosso programa vai pra internet e também pra Rede E, muito obrigado, Rede E, pela parceria, ele vai pra todo o mundo e também pra todo o estado, pra todo o interior. E eu sei que em algum momento alguém que tá sentado aí, ou faz parte da segurança pública em algum grau. Eu queria que a senhora falasse para essa pessoa que está vendo a gente da importância de se sentiu em algum momento tocado, isso me toca, como fazer? Cada instituição tem a sua sistemática de encaminhamento, né? Agora, fala do projeto da professora Liliana, que o pessoal em geral conhece. Sensacional. Né? Projeto da professora Liliana, onde é que pode ser atendido, se na instituição isso está acontecendo, ou nos procure na clínica escola da UCDB. Porque lá a gente faz o caminho contrário, a gente manda para os locais e, se for necessário, a gente atende também no ambulatório. Entendi. Na clínica escola, no ambulatório de psicologia. Né? Então é só chegar, procurar, que a gente vai ter o maior prazer em poder estar acolhendo essa pessoa. Sensacional. Maravilha. Resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta agora é para o outro lado, é para a comunidade que entra em contato com os policiais. A gente entende que em algum momento, como a senhora falou aqui, é uma profissão que vive num estresse, porque precisa fazer o que a gente não faz, ou porque não consegue, ou porque não tem... Enfim, é um trabalho que alguém tem que fazer. Isso. Existe alguma coisa que a senhora acha interessante que a população entenda a partir do dia a dia dos policiais, para que a gente tenha uma relação melhor com eles? É saber que eles são trabalhadores.
né? E que a função deles é nos proteger. Muitas vezes a pessoa não entende porque levou uma multa. Esses dias mesmo a gente viu uma cena horrorosa de uma pessoa que foi multada porque estava em fila dupla, dar uma voadora numa pessoa do batalhão de trânsito, onde nós trabalhamos também. Uma pessoa de 56 anos. E o rapaz que deu a voadora tinha 23 anos. Quer dizer, ele caiu no chão, foi uma cena dantesca, horrorosa, etc. Quer dizer, não é possível uma coisa assim. Ele simplesmente estava cumprindo a função dele, né? Então, é claro que existem abusos. Sim, existem abusos de ambos os lados, né? Mas, felizmente, isso não é a regra. O policial de hoje, ele é um policial que conversa com você, que troca ideias, eles se aproximam, tem campanhas de aproximação da população, né? E mudar essa imagem que se tem do policial, né? O policial tá ali do teu lado, ele não tá contra você. Né? Então acho que lembrar que ele é um ser humano, que ele é um pai, que ele é um profissional, não é? E entender que ele está ali porque é a função dele. Você está fazendo a coisa certa, ele não vai te perturbar. Sim. Né? Ótimo. Muito pelo contrário. E quando ele faz a coisa certa, é importante que a gente reconheça também. Esse reconhecimento é muito importante. Uma das coisas que eles falam, eu vou ser porta-voz aqui, né? Olha, quando tem alguma coisa errada, todo mundo cai em cima. Agora, a gente acerta em 99% das vezes, a gente não tem um reconhecimento. Então, eu acho que é muito importante também mudar a nossa concepção a respeito da forma como a gente vê esse trabalhador. Porque mudou muito. A nova polícia tem uma outra cabeça, pessoas novas estão sendo formadas com outras cabeças, as instituições estão mudando porque tem que mudar, a sociedade hoje é outra, né? O ritmo das coisas hoje é outro, então a polícia também mudou. Sensacional. Né? E a gente precisa mudar a cabeça da gente com relação à polícia. Sensacional. É com o certeza. Que eu penso. Né? Enquanto isso, em Mato Grosso do Sul, Lucas Verão, olha aí, aproveita para tomar o seu tereré, porque agora é hora da gente falar sobre as notícias aqui do nosso estado. Vamos lá. Olha que sensacional, Lucas. Mais uma nova patente é obtida junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E que patente é essa? Eu te digo. Um grupo de pesquisadores da UFMS, tá? Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, conseguiu uma patente que é o seguinte: é um processo, presta atenção, que transforma peças de plástico feitas com impressora 3D em condutores elétricos. Ô, louco! Ô, louco! A gente sabe que plástico não conduz eletricidade. Sabia, achava. Que agora esses pesquisadores conseguiram registrar essa patente. O professor Cauê Alves Martins destaca que essa técnica pode revolucionar a produção de circuitos elétricos, já que o plástico oferece flexibilidade e, principalmente, baixo custo. Com certeza. Muito bom, né? É, porque a gente usa uns condutores, por exemplo, não sei se você sabe disso, mas o airbag, ele precisa de uma condução muito rápida de energia. Então, os filamentos são de ouro. Pra garantir porque o essa ouro conduz mais rápido, né? do que o que a gente tá acostumado, que é o cobre ou esse outro tipo de metal, tá ligado? Então, é bem interessante isso aí, cara. Exatamente. Se eles conseguirem uma condução rápida... Boa, né? Esse projeto começou como uma pesquisa de mestrado da aluna Kátia Emikogima e se estendeu até o seu doutorado, envolvendo também o professor Vitor Hugo de Souza, da Universidade Federal da Grande Dourados. Da UFGD. Depois de cerca de 3 anos de trabalho árduo, o grupo finalmente conseguiu patentear um método que continua sendo aprimorado até hoje. Aplicações, Lucas Verão. Vamos lá. As possíveis aplicações desse processo são vastas, indo desde a construção de circuitos elétricos até sensores inteligentes e impressos em 3D. Caramba. Fora que isso deve dar uma agilidade absurda, né? Porque imprimir a impressão em 3D a gente já domina. Já. O professor Cauê ressalta que a criatividade é o limite e espera que essa inovação possa se tornar uma oportunidade profissional para os estudantes interessados. Próximas etapas, Lucas Verão, vamos lá. É buscar financiamento para transformar esse processo em um negócio viável. O professor Cauê elogia o apoio da Agência de Internacionalização e Inovação, a Aginova, durante todo o processo de patenteamento,
destacando a sua rapidez e expertise no campo de propriedade intelectual. Quem diria que o plástico poderia ser um condutor de ideias brilhantes. Olha só, aí, cara, Lucas. Que doideira, hein? Então, assim, a gente daqui, ciência nossa, produzindo uma coisa que, se isso aí tiver um apoio, porque já tá registrado como patente. Sim. Já é nosso. Basta ir pro mercado, e aí quando vai pro mercado, aí a loucura é outra, A gente já consegue ver de cara aplicações, né? Então, cara, basta demais isso aí. Exatamente. Achei muito foda. Fora que tem essa questão, né? Isso me interessou bastante, essa coisa da flexibilidade do plástico, né? Sim, exatamente. Você ter condutores que são mais flexíveis e que você pode trabalhar com baixo custo também, isso é muito sensacional. Muito bom, cara. Legal demais. Parabéns aos pesquisadores e aos estudantes aí. Parabéns. Papo de ciência. Mas, Bruno... Oi. Infelizmente... Como que infelizmente é o quê? Chegou aquele momento, aquela hora, que eu tenho que dizer que estamos chegando no final do nosso episódio. Deixa eu te falar um negócio agora, pela última vez. Professor, a gente já passou, estamos chegando no episódio 50 já, e toda vez é isso. Lucas, não é toda vez que a gente tem uma profissional com esse currículo, com essa experiência, Lucas Verão. Ai, meu Deus, vocês são muito bondosos. Infelizmente... Mesmo assim, a gente tem um tempo limite, Bruno. Tá bom, a gente não pode fazer um programa gigantesco. Dessa vez passa, Lucas Verão. Mas olha só, no final do nosso episódio aqui, a gente gosta de dizer que cientista, que pesquisador, também é gente. Também é gente, professora. Também é gente. Também gosta de assistir uma TV, também gosta de sair pra caminhar, também gosta de tocar uma musiquinha. Vez ou outra pega um projeto também barra pesada. Projeto barra pesada também. Não é, professora? Exatamente. A maioria das vezes. Então a gente gosta de finalizar o nosso programa aqui pedindo uma indicação de algo pro pessoal aí de casa, alguma coisa pra ler, alguma coisa pra assistir, alguma coisa que você gosta de fazer, alguma frase, qualquer coisa, assim, aquela indicação legal aí pro pessoal de casa. Pode ser relacionada à sua área, mas também não precisa ser relacionada à sua área, você fica à vontade pra mandar uma indicação pro pessoal. Olha, eu diria o seguinte, se você estiver sofrendo e realmente não sentir que não tá dando conta de lidar com esse sofrimento sozinho, procura ajuda. Procura ajuda de profissionais, de bons profissionais, né? Os profissionais vão manter sigilo, ninguém vai sair contando por aí da sua vida. Isso aí é o mandamento número 1 da nossa profissão, até por isso que a gente é procurado, né? Uhum. Porque bater papo com um amigo é uma coisa, é bom também, mas com um profissional da área é muito diferente. Ele sabe para onde vai conduzir, etc e tal. Então, ao invés de indicar um livro para ler, etc e tal, eu indicaria essa atitude. Se você estiver sofrendo, procura, não tenha vergonha, você não vai estar sendo fraco, você não vai estar sendo taxado como maluco, nada disso. Esses são os medos que as pessoas têm, né? Uhum. Mas a gente está de braços abertos, os psicólogos, para recebê-los, os psiquiatras também, né? E para recebê-los, e com certeza, né? Eu digo assim, no alto dos meus... A gente estava fazendo as contas de quanto tempo eu estou na profissão. Quanto era mesmo? 47 anos. Ai, que horror. No alto dos meus 47 anos, né, de profissão, eu diria assim, procure. Realmente o ganho vai ser grande. A tua vida muda, né? Então é só ter aquele impulso, aquela coragem, né, de mudar. Garanto que não vai mudar para pior. É verdade. Né? Pior do que está não vai ficar. Uhum. Né? Você vai lidar com você para se melhorar, porque muitas vezes o pior inimigo da gente é a gente mesmo. Então vamos lidar com esse inimigo, e a gente lida com muito carinho com esse inimigo, entre aspas. Sensacional, professora Liliana Guimarães. Olha, a gente quer agradecer de verdade. Primeiro, parabéns pela sua trajetória, muito professora. Obrigada, parabéns por estar sempre disposta a continuar trabalhando, ajudando. A gente fica muito feliz de tê-la aqui, e a gente sai transformado nesse nosso pequeno encontro aqui de quase 40 minutinhos. Exatamente. Mas a gente sai diferente, a gente quer agradecer pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigado. É que agradeço o interesse de vocês por essa área, e me sinto assim muito lisonjeada pelo convite que vocês me fizeram. Muito obrigado, professora. Obrigada. Papo de ciência. Bruno Moser, meu querido, chegamos ao fim de mais um Papo de Ciência.
Como sempre, não tem erro, conversas boas. Muito obrigado, professora Liliana. A conversa foi muito boa. A professora que tem uma experiência absurda, né? Exatamente. Não para de trabalhar nunca, trabalhando até hoje, fazendo várias coisas. E a gente precisa de gente assim, né, Lucas? Exato. Precisamos de gente assim. Mas olha só, aqueles recados de sempre, Bruno. Siga a gente aqui, ó. @Mediaciência. Todas as redes é @Mediaciência. Fácil demais. Todas as redes, acompanhem tudo que a gente tá produzindo. No YouTube a gente tem os episódios completos e eles separados em cortes e outras coisas. Então, assim, é só consumir. E tem um botão muito legal no YouTube, sabe qual que é? Qual? O botão de compartilha. Boa, Lucas Verão. Compartilhe os nossos conteúdos e a gente espera você na próxima edição, né, Lucas? Exatamente. E acho que demos os recados aqui, né, Bruno? Pra finalizar esse episódio, já chega de conversa. E nos vemos a semana que vem, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau! Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência. Um projeto realizado pela UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e pela Fundect, a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.